Fala galera, resolver mais uma questãozinha de química aí, questão número 1, tema 1 de 2018, beleza? Então vamos começar lendo o enunciado aí. Ele fala: um átomo do elemento X, cujo número mássico é de 32, pode formar um ânion divalente isoeletrônico com o íon mais estável que forma o segundo halógeno. A gente tem um monte de informação aí, né, galera? Então, vamos identificar o que cada coisa quer dizer aí. Primeiro, a gente vai pegar o elemento X, que ele está falando no enunciado, e vai colocar aqui que ele tem um número mássico de 32, beleza? A gente vai lá na tabela periódica, identifica qual é o elemento que tem número mássico 32, certo? A gente vem aqui e verifica que é o açufre. Beleza, galera? A tabela periódica está em ordem, então esse é o único elemento que tem número mássico 32. Tranquilo, galera? E outra coisa que a gente pode identificar aí já no açufre é que ele tem um número atômico aí de 16, certo? Então, vamos colocar lá como informação, lá no nosso elemento que a gente achou, o elemento X, beleza? Então, a gente já sabe que é o açufre e já sabe o número mássico dele e o número atômico dele, certo? E aí ele dá mais uma informação aí para a gente garantir que a gente está falando do açufre mesmo, que é o seguinte: ele pode formar um ânion divalente isoeletrônico com o íon mais estável, que forma o segundo halógeno. Então vamos lá. Se ele pode formar um ânion divalente, então ele é um 2 menos aqui, né? Ele perdeu 2 elétrons. Então a gente vai lá na tabela periódica e verifica aí qual que é o segundo halógeno. Então a gente vai aqui no período 17, que é o período dos halógenos, né? E identifica que é o cloro. Beleza? Ele é o segundo halógeno e quando ele fica mais estável, ele fica com 18 elétrons na sua última camada, certo? Quando ele é mais estável aqui, ele ganha um elétron, né, galera? Então aqui ele tem 7 elétrons na última camada, ele precisa de mais um para ficar estável aí, beleza? Então ele fica aí com 18 elétrons, certo? Então, voltar aqui com informação, vou colocar aqui que a gente achou o cloro e que ele tem 18 elétrons quando ele está estável, beleza? E aí a gente pode identificar o seguinte no enunciado: ele fala isoeletrônico, certo? Então isso quer dizer que a gente tem que ter a mesma quantidade de elétrons tanto para um elemento quanto para outro. Vamos ver aqui do açufre primeiro. A gente sabe que a gente tem 16 prótons. E como que a gente sabe disso? A gente sabe pela regrinha aqui, né? O número atômico ele é igual à quantidade de prótons que tem no elemento, certo? Aqui, ó. Coloquei aqui a regrinha do lado, beleza? Então vamos lá. Essa é a primeira regrinha aí. A segunda regrinha é que a gente tem o mesmo número de elétrons para o número de prótons, certo? Então nesse elemento, no açufre, a gente tem 16 elétrons, tranquilo? Só que, para ele ficar estável, ele ganha 2 elétrons. Então, mais 2 elétrons. Então, ele estabiliza com 18 elétrons. Beleza? Agora vamos fazer para o cloro aí. O cloro é a mesma coisa. O número atômico dele é 17. E, consequentemente, a quantidade de próton que ele tem é 17 prótons também. E aí a quantidade de elétrons também é a mesma. Ele tem 17 elétrons aí. E para ele ficar estável, ele precisa de um elétron na última, mais um elétron na última camada aí. Então ele fica estável com 18 elétrons. Logo, esses dois elementos aí, nessas condições do enunciado, eles são isoeletrônicos, certo? Se a gente pegar o açufre, ânion divalente, e o segundo halógeno na forma mais estável, eles dois têm 18 elétrons e eles são isoeletrônicos, beleza? Beleza. Agora a gente vai para a letra A para identificar o outro elemento para a gente saber a resposta.
Então, ele fala a fórmula do composto binário iônico. Então, vamos interpretar aí. Composto é que tem mais de um, certo? Mais de um elemento. Binário, logo ele já está restringindo aí que tem 2 elementos. Então, a nossa resposta vai ser YX, certo? No caso aí, o X é o açufre que a gente já achou, beleza? E iônico quer dizer que um ganha elétron e o outro perde elétron, beleza? Aí, continuando. Que forma o elemento X com o primeiro metal alcalino. Ou seja, o elemento X vai formar um composto iônico com esse primeiro metal alcalino aí. Então, a gente vai aqui na tabela periódica e identifica o primeiro metal alcalino aí, que é o lítio, né, galera? Não vai confundir aqui, o hidrógeno, ele não é metal alcalino, beleza? Começa aqui no lítio, tranquilo? Então, a gente volta aqui, identifica que o Y, na verdade, é o lítio. E aí a gente tem que interpretar outra questão aqui, galera, que é o seguinte: o açufre, ele precisa de 2 elétrons para ficar estável na última camada. Ou seja, ele precisa ganhar 2 elétrons, né? E o lítio, ele precisa perder 1 elétron da sua última camada para ele ficar estável, beleza? Então a gente vai precisar de 2 lítios para um açufre aí, né? Porque o açufre ele vai precisar de 2 elétrons e o lítio ele doa só 1 elétron. Então a gente precisa de 2 lítios para doar esses 2 elétrons que o açufre precisa. Outra maneira que a gente pode enxergar aqui é identificar o cátion e o ânion aqui e multiplicar cruzado aqui o subíndice, certo? Então aqui ficaria 2 e aqui ficaria 1, certo? Então a resposta aí ficaria Li2S, certo, galera? Então essa aqui seria a resposta que a gente colocaria aí na número 1 da prova de química, beleza? Qualquer dúvida aí, pode deixar nos comentários que eu vou ter prazer em responder, beleza? Valeu, abraço!